Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blogdatera.com.br. Ontem, 3 renomados nomes do direito brasileiro apresentaram nacionalmente, e isso foi dito no programa Roda Viva da TV Cultura, a mesma sugestão feita pelo desembargador Márcio Vidal, que se refere a uma constituinte exclusiva para tratar da reforma constitucional brasileira, da reforma política e das reformas que são importantes no Brasil. Quando o desembargador Márcio Vidal fez a proposta na sua posse à frente do Tribunal Regional Eleitoral, nós considerávamos e consideramos que essa é uma das opções necessárias para melhorar a política brasileira. Não vamos esperar deste atual Congresso e nem de um futuro Congresso que se eleja que eles vão mudar as regras com as quais se elegeram, porque isso atentaria contra os próprios interesses dos atuais ocupantes do Congresso brasileiro. E o Brasil precisa mudar muita coisa, a partir da questão do foro por prerrogativa de função. A questão do foro privilegiado, como é tratado pela imprensa, tem aspecto que desvirtuam inteiramente a política. O Brasil precisa passar por uma reforma ampla. E essa questão do foro é uma delas. Na verdade, a legislação brasileira, do jeito que está, ao invés de atrair homens sérios para participarem da política, o que é fundamental para que nós possamos romper definitivamente com a nossa origem de Estado patrimonialista, é necessário que a gente modifique essa questão do foro. Porque, como está, o foro por prerrogativa de função é um alimentador de candidaturas de bandidos. Bandidos querem se candidatar a deputado federal ou a senador da República, e bandidos são normalmente ricos para que eles possam ter uma proteção, uma autodefesa com o tal do foro por prerrogativa de função. Quer dizer que você não confia na Suprema Corte do Brasil, no Superior Tribunal de Justiça? Não se trata de confiar ou de não confiar. Trata-se de estatística e de número. O Supremo Tribunal Federal demora muito mais do que a primeira instância. Demora muito mais do que a segunda instância. O Tribunal de Justiça, por exemplo, de Mato Grosso, é muito mais célere com o Supremo Tribunal Federal. Embora tenha um caso ou outro em que um desembargador ou outro resolve ser anjo da guarda de determinado bandido. Mas aí é uma questão que pode ser resolvida pela corregedoria dos tribunais de justiça. Agora, a permanência do foro por prerrogativa de função é uma atração para que bandidos entrem na política. Nós temos que terminar, excluir, extirpar da vida pública essa questão do foro por prerrogativa de função. Talvez por condescendência, pessoalmente eu acho que nem isso, mas tem juristas que defendem isso, pudéssemos manter apenas o presidente da República, no exercício do mandato, tendo a questão do foro por prerrogativa de função e assim mesmo, em função de atos cometidos durante o mandato. É preciso também estabelecer que a política nacional ela vai precisar dessa constituinte exclusiva. E a proposta desses juízes, que reforçam uma tese defendida aqui pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Márcio Vidal, é de que a Constituinte seja
exclusiva. Ou seja, a população vai votar normalmente nos deputados federais, mas vota também em deputados constituintes no Brasil inteiro. Esses deputados constituintes no Brasil inteiro serão eleitos exclusivamente para fazer a Constituição. E sendo brilhantes ou não na elaboração da Constituição, fica determinado que quem se candidatar para o processo constituinte fica inelegível por 10 anos. Isso é muito bom. Por quê? Porque os eleitos vão ser eleitos exclusivamente para fazerem a reforma constitucional. Sabem que não vão ter compromissos eleitorais ali para frente. Sabem, portanto, que farão o que é melhor para o Brasil. Só há um equívoco nessas propostas todas que estão sendo feitas. É que nós estamos colocando tudo isso concomitantemente com a eleição de 2018. E eu acredito que o Brasil tinha que pisar no acelerador do processo constituinte, do Congresso Constituinte, da convocação de uma nova Constituinte. Por quê? A delação da Odebrecht, que está sendo tratada como a delação do fim do mundo, que abalou os alicerces do Congresso Nacional, essa delação ela vai vir sequenciada por 2 delações que vão paralisar o Brasil. Vem aí a delação do Palocci, e aí paralisa mais o país, e vem aí a delação do Eduardo Cunha, e aí paralisa de vez a Câmara dos Deputados. Quem é que ficará fora da delação do Eduardo Cunha? Então, por isso é que nós tínhamos que propor essa Assembleia Nacional Constituinte já, ainda com a vigência no mandato do presidente Michel Temer e antes da eleição de 2018. E quem participasse da Constituinte não poderia mais participar nos próximos 10 anos de qualquer eleição. Assim, quem vai se candidatar já sabe que está se candidatando apenas, e é grandiosa essa tarefa, para fazer uma boa Constituição, uma boa reforma e para moralizar a política brasileira. Fora isso, continuaremos sendo um Estado patrimonialista.